Agora, corrigindo a questão 146 do Enem 2021, uma questão aí que fala sobre desvio padrão, média, coeficiente de variação, uma questão que, se você olhar por alto, ela é muito difícil, porém ela é uma questão extremamente simples. Você vai usar apenas razão e proporção para resolver essa questão, uma questão que mais assusta do que dá trabalho no final das contas. Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho, com desvio padrão de 1 kg, alimentado com essa ração durante um período de 3 meses. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas do coelho dessa amostra. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele usa o coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão definida por coeficiente de variação, CV, é igual a S sobre X, em que S representa o desvio padrão e X é a média das massas dos coelhos que foram alimentados com a determinada ração. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova. Caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente de variação das distribuições da massa dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. Grande esse período aí, hein? Você tem até de reler de novo até na prova para conseguir entender. E ele pergunta, a substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas do coelho de amostra em quilograma for superior? Tá. Seguinte, esse texto assusta. Só de ler, ele te assusta. Então você tem de pensar da seguinte maneira. Ele quer que ele vai usar a nova ração quando o coeficiente de variação atual for menor do que o coeficiente de variação que ele usava antes. Então a gente só vai escrever a relaçãozinha aqui que o coeficiente de variação vai ser o S, que é o desvio padrão, sobre X, vai ser o X barra ali, que é a representação de média. Dessa maneira, temos de descobrir o coeficiente de variação da ração anterior, porque nós faremos uma análise pautada nesse valor. Então, o coeficiente de variação é o desvio padrão sobre a média. Qual é o desvio padrão da primeira ração? É 1 kg. E qual é a média de peso dos coelhos? 10 kg. Então, o coeficiente de variação vai ser 1 sobre 10. Portanto, o coeficiente de variação nosso vai ser 0,1. Assim, teremos de ler o enunciado de novo. O zootecnista substitui a ração que vem utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das novas massas de coelhos que foram alimentados com a ração for menor. Nós queremos o coeficiente de variação menor, gente. Agora, basta descobrir o coeficiente de variação da nova ração, que eu vou usar por coeficiente de variação linha. Qual que é o desvio padrão dos pesos dos coelhos agora? É 1,5 kg. 1,5 kg dividido pela média. Gente, nós vamos fazer a seguinte conta. O coeficiente de variação tem de ser menor ou igual a 1,5 dividido pela média. Porém, nós temos de pensar que qual que é o coeficiente de variação anterior? É 0,1. 0,1 tem de ser menor ou igual a 1,5 dividido por x barra. Mas, gente, vamos fazer o seguinte. Muita gente se assusta com esse menor ou igual, maior ou igual, para onde que vai o maior, para onde que vai o menor. E como temos o menor ou igual, nós podemos apenas igualar essas duas frações aqui, né? Nós podemos escrever 0,1 como 1 sobre 10 é igual a 1,5 sobre x barra. Passando o x barra para lá e o 10 multiplicando para lá, teremos que x barra é igual a 15. Mas o que essa interpretação nos permite afirmar? Ele está te perguntando, a substituição da ração ocorrerá quando a média de distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilograma for superior. Então, gente, quando o x barra for superior a 15, realmente o desvio vai ser menor do que 0,1. Por quê? 1,5 dividido por 15 vai ser a mesma coisa que 0,1. Então, qualquer valor maior do que 15 tornará o coeficiente de variação menor do que 0,1. Dessa maneira, nós temos que nosso gabarito será a letra E, 15 kg.